Meus amigos, boa noite. O assunto que nos traz aqui hoje é reconhecidamente um tabu. Tabu é um assunto que, por princípio, a gente prefere não falar sobre ele, por motivos religiosos, culturais, sociais, preconceito, superstição, seja o que for. Suicídio definitivamente é um tabu. E isso nos desafia há pelo menos 17 anos, quando a gente começou a estudar esse assunto e resolvemos, enquanto profissionais de comunicação, entender o silêncio, da mídia, inclusive, e dentro do movimento espírita também, por incrível que pareça, da ausência do debate e da reflexão sobre as razões pelas quais alguém, não importa qual a idade, qual o gênero, em que parte do mundo, alguém decide desaparecer. Alguém decide precipitar o fim da existência. A gente vai falar um pouco sobre isso e, ao comentarmos, refletirmos juntos sobre o autoextermínio, o nosso objetivo aqui é entender o que está em jogo quando a gente pensa em se matar e o que está em jogo quando a gente decide viver. É importante falar desse assunto por conta da recorrência com que acontecem suicídios. Vejamos, é difícil imaginar alguém, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, que não tenha experimentado em família, no círculo de amizades ou do trabalho, na vizinhança, não tenha rigorosamente conhecimento de ninguém, ou que tenha se matado ou que tenha tentado o suicídio. Difícil, muito difícil. Entretanto, o suicídio é considerado caso de saúde pública nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Vou compartilhar alguns números para dar embasamento ao que eu estou falando. E é incrível como esses números não são de conhecimento público. Quando a gente fala de mundo, segundo a OMS, nós temos aproximadamente 800 mil casos confirmados por ano, o que dá uma média de 2.200 óbitos por esta razão a cada dia, ou um novo suicídio a cada 40 segundos. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando do país que tem 32 óbitos por suicídio a cada dia, o que nos coloca em 6º lugar no ranking mundial em números absolutos. O país coração do mundo, pátria do Evangelho. Os Estados Unidos têm pelo menos 4 vezes mais suicídios do que no Brasil. A cada dia, são 120 óbitos oficialmente registrados. Uma reportagem do New York Times, do último mês de maio, trouxe a informação de que no ano passado, 2016, alcançou-se a maior taxa de suicídio dos últimos 30 anos. Deu para entender a importância desse tema? E veja, os números que eu estou compartilhando não expressam a realidade. Tem alguém aqui que é profissional de saúde? Podia levantar o braço? Não temos. Vocês usam a expressão subnotificação. Significa dizer que esses números eles não estão colocados como expressão da realidade. Boa parte dos acidentes com arma de fogo, boa parte de quedas acidentais, boa parte de acidentes de trânsito, na verdade, são causados pelo ato deliberado de alguém se matar. A pergunta é, em sendo um tema tão importante e sendo números tão acachapantes, preocupantes, por que não é de domínio público? Por que a sociedade desconhece o fenômeno do suicídio? É uma boa pergunta. Tabu. O tabu conspira contra a área da saúde pública, porque é possível e é necessário compartilhar informação para combater doenças, males e morbidades. Eu estou vindo do Brasil e vocês sabem que no Brasil nós declaramos guerra ao mosquito. Tem um mosquitinho, Aedes aegypti, o nome é pomposo. Ele é capaz de causar inúmeros estragos, como dengue, como chikungunya,
como Zika. Temos novas gerações de crianças nascendo no Brasil com microcefalia. Subcidadãos não terão as mesmas oportunidades que os outros brasileiros. E nós temos um outro mosquitinho, que é o Anófeles, que transmite malária. Tem mosquito por perto, é encrenca, é problema. Precisamos de informação para quê? Para entender como esse mosquito nasce, se reproduz e morre, e combatê-lo. Para que nós tenhamos saúde, longevidade e qualidade de vida. Só mosquito? Só para combater mosquito a informação é pertinente? Não! AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. No Brasil, a gente começou até agora, e não é só o Brasil, a sífilis aparecendo novamente como uma doença preocupante, estatisticamente, pela promiscuidade e pela forma com que o jovem está um pouco displicente na forma como se relaciona sexualmente. Nós temos informação relevante para prevenir doenças do coração, AVCs, tuberculose, pneumonia, o que seja. A informação pode evitar muitos problemas. A informação pode salvar vidas. E suicídio? Não, suicídio é diferente. Não, não é diferente. É possível e é necessário, é por isso que eu estou aqui, para deixar claro para cada um de vocês, que também neste campo é possível prevenir suicídio com informação. De que maneira a gente consegue prevenir suicídio com informação? Uma pessoa que decide se matar, ela vai fazê-lo? De que maneira a informação pode impedir esse ato dramático e fatal? Muito bem. A ciência médica avançou tremendamente nas últimas décadas e na área da saúde mental se sabe que em pelo menos 90% dos casos confirmados de suicídio, a intercorrência, a relação com patologias de ordem mental, que são diagnosticáveis e tratáveis. Vou repetir porque é a coisa mais importante que eu tenho para dizer hoje aqui. E é uma informação que criminosamente está ausente do debate dentro da escola, da universidade, do trabalho, das igrejas. Precisamos falar sobre isso, porque isso tem implicações. De cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis, são evitáveis, porque estão relacionados a psicopatologias que são diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão. Depressão. Que é outra questão curiosa, pouco debatida, pouco falada. Tem gente que tem depressão e não sabe. E tem médico que não tem a capacidade de diagnosticar com clareza depressão. Precisamos de mais informação sobre isso. Primeiro, separar depressão de estado depressivo. Uma coisa não é igual à outra. Estado depressivo faz parte da vida. Quem está vivo está numa montanha-russa. Eu estou numa área em que montanha-russa é muito sensorial, né? Então, imaginem-se numa montanha-russa que teremos momento de deslumbramento na montanha-russa. O carrinho está subindo devagar e você está apreciando a paisagem, a vida está linda, bateu uma brisa gostosa. E, de repente, a vida vira de cabeça para baixo. Frio na barriga, sem aviso prévio, você não sabe o que vai acontecer. Não sabe se vai chegar bem no final, se chegar. Portanto, a gente não reencarna com manual de instrução, não temos aviso prévio para as encrencas, as puxadas de tapete, as ciladas da vida. E, entretanto, tudo isso faz parte do pacote. Porque a gente precisa passar pelas experiências difíceis, pelos obstáculos, pelos transtornos, pelas situações de decepção, de frustração. Para quê? Para desenvolver a musculatura espiritual. Por que o espírita reencarna? Por que qualquer ser humano reencarna? Para evoluir. Qual é o papel do problema, do obstáculo, da dor, do sofrimento no processo evolutivo? Estratégico,
Fundamental. Eu não estaria aqui falando para vocês hoje, o que eu estou falando, se experiências muito dolorosas da minha vida não me precipitassem na busca de respostas. Eu quero entender por que está doendo isso. Eu quero entender por que isso acontece. Eu fui atrás de respostas. Tive o privilégio, a sorte, de encontrar na doutrina respostas que fizeram sentido. Ali eu descobri, digamos, uma ancoragem importante que não elimina a experiência dolorosa de sofrimento, mas a contextualiza melhor. Empresta sentido à dor e ao sofrimento. Não é exclusividade do Espiritismo. Todas as tradições religiosas do Oriente ou do Ocidente explicam a seu modo a função da dor e do sofrimento. Todas as filosofias, a seu modo, tentam explicar por que sofremos, qual é o sentido da vida e da morte. Nós, portanto, encontramos no Espiritismo, Leon Denis tem um livro fantástico chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Joana de Andes escreveu uma série psicológica, com a ajuda de Divaldo, que procura exatamente desmistificar e revelar qual é a função do agulhão da dor para que a gente se movimente na direção que importa. Não percamos mais tempo com o que não nos favorece. E a dor corrige, a dor alerta, a dor nos coloca num patamar sensorial de percepção da realidade que, quando está tudo indo muito bem o tempo todo, é bom ficar preocupado. Não tem o povo que diz assim, eu não estou bem. Por quê? Está tudo indo maravilhosamente, sem nenhum transtorno. Por isso mesmo. Daqui a pouco algo vai acontecer, não é possível. Meus amigos, estado depressivo no filme, divertidamente, Inside Out. A animação. Tem aquela tristeza, né? Aquela menininha chatinha, boring. Do início até o meio do filme, você não aguenta a personagem da tristeza. Ela está atrapalhando tudo. Não tem lugar para encaixar essa moça fora dos mecanismos de condução da personagem principal do filme, da animação. E qual é o final do desenho, que é muito interessante? Graças à tristeza, você consegue entender como a experiência da vida fica repleta de sentido e significado. Como é que a tristeza abre caminhos, como é que a tristeza nos ajuda a compreender melhor a realidade. Estado depressivo não é problema. Ninguém deve procurar médico porque está em estado depressivo. Ninguém deve tomar calmante, Rivotril e outros medicamentos vendidos como se não houvesse amanhã. Pela indústria farmacêutica, pelo setor químico, que adora estigmatizar a tristeza. Se você não está bem, você está mal. Se você está mal, você deve procurar a farmácia mais próxima para descobrir o que fazer com isso que está mal resolvido dentro de você. Nós vivemos numa sociedade que não perdoa a tristeza, não perdoa o baixo astral, não perdoa o fato de você estar no momento mais acabrunhado, vivenciando aquilo que todos os profissionais da área da saúde mental dizem que é algo fundamental para a nossa saúde, que é respeitar o luto. Não é o luto sacramental dos católicos. A perda dos entes queridos é o gênero de dor e sofrimento mais importante, mais recorrente. E há aqueles de nós, espíritas, fé raciocinada, Kardec, aparece no velório de branco, rindo de orelha a orelha, dizendo, a morte não existe, gente. O espírito segue. Você não perdeu ninguém, não. Esse alguém está aqui, ó. E o que a gente precisa dizer? Não é demérito nenhum para um espírito ou para um espiritualista reconhecer a dor da perda, respeitar o luto, porque não importa se a morte não existe, a gente se relaciona, enquanto ser encarnado, também com a matéria.
gosto de ver a pessoa por perto, gosto, até não vejo, mas é bom saber que ela está ali. Como é bom dar um abraço, um beijo, sentir o cheiro, ouvir a voz. Massagem no pé, cafuné, um relacionamento mais íntimo corporal, porque isso também é expressão de afeto, sentimento, amor. E quando essa pessoa não está mais perto, não vai doer? Eu não vou sentir dor? Vou. E isso é incompatível com a fé raciocinada? Não. Eu sei que a morte não existe, eu sei que a vida continua. E isso é muito consolador. Mas vai doer. E eu vou precisar de um tempo até me programar no meu jogo, no meu tabuleiro, aquela peça que cumpriu uma função importante e não participa do jogo. Não aqui. Como é que o jogo segue? Eu preciso de um tempo para pensar como é que eu agora organizo as outras peças no tabuleiro. Isso é tão importante que até as legislações trabalhistas respeitam o luto e dão folga para o trabalhador, dizendo assim, você vai ficar um tempo encostado, porque a gente não quer você aqui sem se permitir a reconfiguração do software. Estado depressivo é da vida. Não se entorpeçam por causa disso. Vocês vão perder. Depressão é outra coisa. Depressão, numa explicação que faz sentido para jovem. Porque existe depressão entre criança, existe depressão entre adolescente. Seria uma tristeza persistente. É uma tristeza que perdura. Passou de 2 ou 3 semanas sem motivo aparente. Talvez seja a hora de procurar ajuda. E o que é a depressão? Faz parte da família dos transtornos de humor. Significa que o metabolismo cerebral, a bioquímica do cérebro, as sinapses cerebrais, a voz de comando, eu quero me levantar. Aí tem uma corrente elétrica da fonte até o ato de se levantar, a passagem do bastão da informação. Qual é o problema da depressão? Essa bioquímica, a passagem do bastão, as informações sofrem de uma letargia, de uma morosidade, até que essa resposta aconteça. Qual é o problema da depressão? Existem vários tipos de depressão, mas no estado mais avançado, ela significa uma existência sem vida. A pessoa não tem protocolos de resposta. A realidade não há entusiasmo, o trabalho não há entusiasmo, a família, os amigos, o time de futebol, o hobby, o que quer que seja. Ela está existindo sem vida. A aura do depressivo é cinza. Precisa de ajuda. Não se cura a depressão com passe, com água fluidificada, com o evangelho segundo o espiritismo. Tudo isso é acessório. Eu faço questão de dizer, eu sei que às vezes as pessoas levam um susto. Espera aí, ele é espírita? Ele está falando isso num centro espírita? Sim. E não sou só eu. Preste atenção nas jornadas que Divaldo recorrentemente tem feito para falar de quê? Depressão, suicídio. Ele fala que depressão não é um problema relacionado à epidemia, é uma pandemia. O que tem de depressivo no mundo é uma coisa. Pessoas que estão em conflito com a existência, com o sentido da vida, estão descoladas da vida, precisam de ajuda. 3 caminhos importantes, rotas terapêuticas que a gente deve prestar atenção. A primeira delas, problema na bioquímica do cérebro, eu vou usar arma química também. Antidepressivo. Para que serve o antidepressivo? Não cura. Aliás, depressão não tem cura, se trata. Mas é a primeira resposta para que as sinapses voltem a acontecer. Então, eu até agora estou levantando a cama e estou indo para o trabalho. A vida continua horrorosa. Estou sem vontade de levantar, mas levantei. Fazer o quê? Melhor levantar. Não estou a fim de ir para trabalhar, mas vou para o trabalho. Não estou a fim de ir para aquela festa, mas vou. Não estou a fim de rir, mas estou aqui. Estou junto. Antidepressivo dá o up, que a gente precisa para tocar a vida. Não resolve, mas ajuda. Não é remédio para dor de cabeça. Tem gente impaciente. Toma antidepressivo e fala, não está acontecendo nada.
Tem que dar um tempo para o médico ver se a marca e a dosagem são corretas. Porque a depressão não deve ser entendida como uma doença. Cada depressivo tem a sua singularidade, a sua especificidade. Calma. Dá tempo para o bom médico descobrir qual arma química vai funcionar no teu arsenal. Segundo ponto importante, concomitantemente com o antidepressivo, apoio psicológico. No Brasil ainda há tanto preconceito com isso. Psicólogo é coisa para maluco. Não, não é. Já recorri pelo menos 2 vezes na minha vida a apoio psicológico e foi ótimo. O que é o apoio psicológico? Um terapeuta que tem uma ferramenta importante que vai usar na condição de facilitador. Ele não vai dar respostinha para você. Ele vai fazer perguntas, vai ter saber como é que foi sua infância, seu pai, sua mãe, quais são seus medos, o que você sonhou? Você se lembra do seu sonho? Vai tentar decifrar o lado oculto da sua lua, porque a gente acha que se conhece. A gente acha que sabe tudo a respeito de cada um de nós. Só que o inconsciente só se manifesta quando a gente adormece, alcança um estado profundo de sono. Aí reina soberano um aspecto do nosso ser que a gente não conhece nada. Sabe quando você tem aquele sonho maluco, que você fala, como é que eu sonhei isso? Pergunta para o inconsciente que a resposta está na ponta da língua. Diz para o psicólogo que você sonhou que ele vai começar a montar o quebra-cabeça e dizer, estou entendendo quem é o meu companheiro de jornada. Porque o psicólogo que trabalha bem haverá de propiciar que aquela pessoa descubra por si a resposta. É o momento mágico da terapia, é o da catarse. Descobri, já sei. Descobri de onde vem o meu medo, a minha fobia, por que eu não consigo lidar com esta ou aquela situação. O bom psicólogo é o que propicia, abre caminho, descortina, como as cascas de cebola, as camadas da cebola. Vai abrindo, até o momento que você sabe a origem do problema que te perturba e que te impede de crescer. Terceiro e último protocolo de resposta à depressão. Tem o antidepressivo, tem o apoio psicológico. Psicólogo ajudando você a se entender na vida. Fluidoterapia, passe magnético. E o que faz o passe? O passe é transfusão de fluido medicamentoso, trazido pela espiritualidade maior, manipulado pelo médium que, de boa vontade, oferece a ferramenta, através da sua boa vontade, empodera, turbina essa irradiação que alcança o seu campo eletromagnético, a sua psicosfera, que é uma palavra fundamental para entender saúde e doença. O que é a psicosfera? Psicosfera é a soma de todas as suas encarnações, todas as suas conquistas evolutivas, todas as suas imperfeições e o que você está sentindo e pensando neste momento. Portanto, é o teu cartão de visita. É a expressão do seu ser. O passe é essa irradiação luminosa, benfazeja, que faz essa depuração, esse saneamento básico na sua psicosfera. A resultante disso é alívio. É você se sentir melhor. Vocês estudam aqui passe magnético. Vocês sabem, quem recebe o passe não deve ficar passivo. Quem recebe o passe participa. Em sintonia, tem que estar em sintonia. Pensa numa paisagem bonita, faz uma prece, aquieta tua mente, senão você vai oferecer um obstáculo a essa transfusão. Saiu do centro espírita depois do passe, já se sintonizou com o que não deve, o benefício se perde imediatamente. Então nós estamos falando de um protocolo terapêutico que alcança a medicina da terra e a medicina espiritual. Para combater o quê? Depressão. Depois da depressão, em segundo lugar, segundo a Organização Mundial da Saúde, como fator associado ao suicídio, aparece o uso de drogas. Lícitas ou ilícitas. O que é droga? Droga
é qualquer substância capaz de alterar o seu metabolismo. Pode ser um cigarro, pode ser crack. Alterou o seu metabolismo, é droga. Existem as drogas do bem que nos ajudam a lidar com problemas de saúde, remédio tarja preta, o que seja, o médico vai lá, receita, fez um bom diagnóstico, a droga é do bem, é tua aliada. Qual é o problema da droga quando não receitada de forma criteriosa ou absorvida de forma irresponsável por nós? Ela nos precipita numa direção perigosa, aonde estados de euforia, estados depressivos se revezam e vão determinando uma perda da minha autoestima e uma dificuldade de eu me sentir confortável nesse mundo. Eu não tenho estabilidade, eu estou num mar revolto. O que importa considerar quando a gente está falando de drogas lícitas e ilícitas? Que nós estamos vivendo um momento da história, que eu já dei aqui a pista, em que não é difícil buscar em qualquer farmácia mecanismos de fuga da realidade. Nós estigmatizamos a dor e o sofrimento e nós tamponamos, nós disfarçamos, nós bypassamos as experiências dolorosas no entendimento de que, para ser feliz, eu não posso me permitir ter qualquer extravio, qualquer desvio de função. Eu só quero ser feliz. Só quero alegria, sorriso, juventude, força física, consumir como se não houvesse amanhã. Esse é o padrão de felicidade que a gente construiu e que é a ruína da nossa autoestima. Porque o mundo não é assim. A vida não é assim. O sentido da vida não é esse. Depressão, uso de drogas, lícitas ou ilícitas. Depois vem outros estados patológicos na área da saúde mental. Esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, etc. Eu não vou me deter nisso. Não tenho tempo. Não é o propósito de hoje. Além das psicopatologias de ordem mental associadas a suicídio, que eu resumi aqui, vou repetir a estatística. De cada 10 casos confirmados, 9 estão associados a transtornos de ordem mental. Um bom diagnóstico consegue frear a ideia suicida. Consegue eliminar a perspectiva de que se matar é a solução. A ideação suicida, como eles chamam. Vou sair e virar a página da área da saúde mental, vou entrar no território da sociologia. Há algum sociólogo aqui presente? Não. Não. Muito bem. Século XIX, um dos pais da sociologia, Emile Durkheim, lança um livro chamado O Suicídio. O que suicídio tem a ver com suicidologia? Vocês já ouviram aquela frase que diz assim, o homem é produto do meio. Culpa do sociólogo. O trabalho do sociólogo é demonstrar que nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros, o tempo todo. Vai ler o Livro dos Espíritos, a resposta mal-humorada que a espiritualidade maior deu, quando Kardec pergunta o que vocês podem dizer sobre o ermitão? Ermitão é aquele que se isola em algum lugar e acha que viver sozinho é a melhor rota de evolução espiritual, de autoconhecimento, de autoestima. A espiritualidade maior dá uma bronca, mas assim, é um dos momentos mais barra pesada da retórica espírita. Porque não há concessão, não há meia palavra. A espiritualidade maior condena visceralmente a perspectiva de algumas pessoas buscarem no isolamento a evolução espiritual. Não vão encontrar essa paz. Não se evolui espiritualmente assim. Nós precisamos dos outros o tempo inteiro para descobrir quem somos, quais são as nossas limitações e quais são as nossas virtudes. O outro funciona sempre como um espelho. Abençoado seja o patrão déspota, o vizinho chato, o adolescente aborrecente que tem lá em casa. Por quê? Eles estão apresentando facetas de mim mesmo que eu desconheço. Eu sou obrigado a entender quem sou a partir de circunstâncias da minha vida que eu não controlo.
Isso é possível vivendo socialmente, interagindo. Aliás, parênteses, Chico Xavier certa vez disse que o maior inimigo do espiritismo é a fofoca. É bom a gente refletir sobre essa frase, porque a psicosfera de uma instituição espírita depende do entendimento daqueles que abraçaram a causa e fazem com que essa casa, como tantas outras, possa funcionar bem. Quando começa a haver fofoca, disputa, disse-me-disse, conversa paralela, você começa a implodir a luminosidade da aura da psicosfera dessa instituição. Fechei parênteses. Portanto, do ponto de vista sociológico, nós somos sim produtos do meio, e o meio influencia a sua visão de mundo, se você é uma pessoa mais otimista ou pessimista, se você acredita na vida ou não, se você acha que o Trump é sinal do apocalipse ou não. Tudo isso está dentro de uma cosmovisão que você vai construir também a partir das pessoas próximas. Você pode sair de casa de bem com a vida, entra no carro, porque aqui eu ia falar, espera, ponto de ônibus, esquece, o exemplo aqui é outro. Entra no carro, vai para a escola, vai para a universidade, vai para algum lugar. Aí você vê na rua uma cena deplorável de um homem chutando o seu cachorro, causando maus tratos aos animais. Até ali você estava de bem com a vida. Aquela imagem fica cravada na tua memória o resto do dia. Pode causar mudança no batimento cardíaco, sudorese, pressão arterial. Vocês não fazem ideia como pequenos eventos do dia a dia que você testemunha pode ser algo que você leu, algo que você viu, algo que você ouviu, uma música. Qualquer situação influencia você imediatamente. Nós somos esponjas ambulantes. Por que Jesus foi tão assertivo quando disse: vigiai e orai? Cuida da tua psicosfera, da tua energia, da tua centralidade, desse espírito imortal que, sem prejuízo de ser uma esponja ambulante, porque é assim que a gente cresce e amadurece, se preserva da fragmentação. Vigiai e orai. Do ponto de vista sociológico, temos vários exemplos de como o meio pode nos tornar mais vulneráveis à ideia do suicídio ou não. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, zona oeste da cidade. 2 casos no intervalo de menos de 10 anos, numa parte do Rio de Janeiro que lembra Miami. Uma cidade construída para ter highway, intercalada por condomínios de luxo e shopping. Mais ou menos isso. 2 tragédias que se repetiram. Chefes de família, homens, atormentados. Depois se verificou o que havia em comum entre as 2 famílias, que não se conheciam. O homem se descobre incapaz de prover à família do que a família vinha demandando do ponto de vista de recursos materiais. 2 empresários, passando por maus momentos, devendo, sem condição de pagar o que deve, mataram a família e se mataram. Foi um escândalo. O que havia em comum entre as 2 famílias? Elas viviam num reino encantado, deslumbrados com a matéria, frequentadores assíduos de shopping, e não havia Natal, não havia festa de aniversário que bastasse o apetite insaciável de ter tudo de bom e do melhor o tempo todo. E isso significava uma despesa elevada que o provedor, sob o pretexto de dizer: eu sou bom pai porque não falta nada lá em casa. Nada do ponto de vista material. Toma, é teu. Eu quero, leva. Quanto custa? Toma. Sem limite. Os 2, num dado momento, perceberam que essa fartura não poderia continuar. Se sentiram perturbados. Se sentiram menores, humilhados na capacidade que eles tinham, ou supunham ter, de agradar a quem mais amava na vida dessa maneira.
Não conseguiram perceber uma saída, um atalho, outro jeito de resolver. Mataram a família e se mataram. Algumas análises, porque isso choca a opinião pública, algumas análises feitas por pessoas na área da saúde mental diagnosticaram isso não como... Não, eu vou tentar pegar aqui uma categoria de doença de ordem mental para ver onde ele se encaixa. Só isso não explica. É a cultura, é o ambiente, são os valores que você constrói num lugar onde não há questionamento sobre ostentação, acúmulo de bens e posses, consumismo, hiperconsumo. Meus amigos, na área da investigação sobre o fenômeno do suicídio, criou-se um novo braço da ciência chamado suicidologia. Chique. Conversei com alguns suicidólogos. Aqui nos Estados Unidos existe uma organização que é muito conceituada no meio acadêmico e científico, que estuda o fenômeno do suicídio, que é a American Association of Suicidology. Tem um site interessante, quem quiser pesquisar depois. Está no livro, a gente trouxe essas informações. Os suicidólogos começaram eu diria, realizar pesquisas com mais cuidado, fundamento, há relativamente pouco tempo. Há muitas perguntas e poucas respostas. Por que tanta gente se mata? Por que está acontecendo com o mundo? Uma coisa, entretanto, eles já conseguiram confirmar como fato. Não é possível atribuir a uma única causa o suicídio de alguém. Se matou porque descobriu-se traído pelo ser amado. Em sendo verdade que isso é capaz de matar alguém, eu não estaria aqui. Provavelmente alguns de vocês... Fiquem tranquilos, eu não sou médium a ponto de decifrar mistérios ocultos. É possível que boa parte de vocês... Olha para onde eu já fui, já que eu construí a frase. É possível que boa parte de vocês não estivesse aqui hoje. Porque traição amorosa, decepção no campo amoroso, frustração nesse território faz parte. Não estou legitimando nem justificando, eu estou dizendo, nós somos imperfeitos. Uma pessoa que decida se matar alegando fui traído pelo ser amado, aos olhos da suicidologia, esse profissional da área da saúde vai dizer, sim, esse é o fator principal. Esse é o fator preponderante. Não é o único. Isso por si não justifica. E aí você vai rastrear o quê? São as perguntas que eles fazem. Como foi a infância desse que diz que se matou, ou que todo mundo diz que se matou, porque descobriu-se traído? Essa pessoa, naquela fase mais importante da infância, 0 a 7 anos, quando a gente tem a construção do caráter e da personalidade, e os pais ou responsáveis precisam demonstrar afeto, carinho, calor humano, olho no olho, colo. Chega no final do dia, para tudo. Não, se tocar o telefone, o WhatsApp, não quero saber. Desliga a televisão. Se tocar o interfone ou o telefone, não quero saber. Filho, me diz, como é que foi o dia? Conta. E aquele amiguinho que você falou outro dia, como é que ele está? E esse fim de semana, o que vocês querem fazer? Vamos programar? Vamos conversar sobre isso? Não importa se são 5, 10 ou 15 minutos ou 1 hora. Importa que o tempo disponível seja empregado de maneira que aquela criança registre para o resto da encarnação que teve um pai atento, uma mãe amorosa, alguém que cuidou de mim de uma forma que eu não vou esquecer. Isso fica entranhado. Isso é nutrição emocional. Todos nós somos carentes, concordam? Vocês, quando são desprezados por alguém, qual é a reação de vocês? Quando alguém age com indiferença, ignora sua presença, você não entra no radar da pessoa. Você passa a pessoa... Vocês reagem bem a isso? Não? Quando alguém esquece alguém próximo o seu aniversário, como é que é? Ah, isso acontece, tudo bem. É assim? Vocês são carentes.
Eu também. Vamos substituir a palavra, que é bizonha. Não é carência. Nós precisamos de amor. E o amor se revela no cuidado, na atenção. Eu vejo você. Eu vejo você. Você está no meu perímetro e eu percebo a sua presença. Isso não faz bem? Não é bom ser percebido? Não estou falando de vaidade. Estou falando de percepção. Estamos juntos aqui e nos percebemos uns aos outros. Isso nos transforma não num grupo de pessoas, isso nos transforma numa comunidade. Hashtag outra coisa. Outro nível de relacionamento. Quem teve infância com pai e mãe presente não está imune ao risco suicida. Eu não disse isso. É mais difícil. Que eu tenha nutrição emocional. A vida aprontou comigo. Nossa, está doendo. Mas eu trago dentro de mim, do meu peito, da minha memória, amor. É a minha poupança. Está guardadinha ali. E na hora que eu preciso, ela vem. Outra pergunta que o suicidólogo haverá de fazer. Esse que se matou porque se disse traído pelo ser amado. Essa pessoa possui alguma... Eu nem vou usar a palavra fé. Crença numa força superior. Também não vou usar a palavra Deus. Crença em algo maior. Porque isso também não inibe 100% casos de suicídio. Mas isso é um fator inibidor. Em que sentido? Quem se desespera a ponto de pensar se vale a pena viver, mas possui alguma crença numa força superior, haverá de negociar com essa força antes de cometer um ato fatal. É evidente? Vai pagar promessa. Vai falar assim, ó, se tu me tirar dessa, tamo junto. Sigo junto. Ou, como algumas denominações cristãs pregam nos Estados Unidos e no Brasil, a gritoterapia. Aquela coisa, para Deus te escutar, solte o verbo. Grita. Deixa claro. Decibel. Para chegar onde deve. Espírita tem problemas em relação a... Porque a gente não pode. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Se eu sou espírita, eu não posso cobrar nada. Por quê? Primeiro que eu sou reencarnacionista. Segundo que eu sei que se eu estou num planeta ainda de provas e expiações, eu não sou flor que se cheire. Então como é que eu vou cobrar de alguém, uma força superior, que descortine, abra os meus caminhos, desate os nós da existência? Lembrando de uma frase de Marcelo Ribeiro, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Não somos outros espíritos. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. É mais difícil com o espírita tentar descobrir um plano B. Não tem plano B. Faz parte. Portanto, é um assunto complexo. Evitem a tentação de dizer uma pessoa se mata quando sente isso. Uma pessoa decide abandonar a vida quando sente aquilo. Nós não somos lineares, nós somos complexos. Não dá para explicar o ser humano em 140 caracteres com espaço. Não vai dar. O que diz o Espiritismo a respeito do suicídio? É a parte final da nossa conversa. Primeiro, eu tive que usar a ciência. Kardec foi assertivo quando disse: a verdadeira fé é aquela que encara a razão, frente a frente, em todas as fases da humanidade. Esse livro é 3/4 de ciência na área da saúde mental, da suicidologia. O quarto final é espiritismo e suicídio para quem quiser chegar lá. Então, o leigo, quem professa outra religião ou nenhuma religião, pode chegar ali e dizer: para mim tá bom. Se quiser ir em frente, eles vão. Isso que é legal. O retorno que eu tenho é que eles vão. Por curiosidade. Informação que fica. O que diz a doutrina espírita a respeito do fenômeno do suicídio? Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer: todas as grandes religiões
ou filosofias espiritualistas do Oriente ou do Ocidente, que divergem em vários aspectos, convergem na mesma direção quando o assunto é suicídio. Isso é muito interessante. Todas as grandes entendem o suicídio como um equívoco, um erro, algo que, isso vale para o espiritismo, em nenhuma hipótese significa alívio ou solução para os problemas. Em nenhuma hipótese. Primeira consequência do ato suicida, segundo a doutrina espírita: decepção, arrependimento. Porque os problemas não se resolvem. Aquilo que motivou o desejo de desaparecer continua. E aqui um parêntese: o suicida não é nem corajoso por se matar, nem covarde por se matar. O suicida, na verdade, não quer se matar. O suicida quer resolver um problema que o aflige de tal maneira que ele julga ser capaz de anular o efeito dessa dor ou desconforto, suprimindo a vida, que ele acha que pode ter fim. Como não há morte, o corpo colapsa, o espírito é imortal. A consciência permanece. E a dor motivada enquanto encarnado prossegue quando esse espírito resiste à morte física, com agravante. Primeiro agravante: as pessoas próximas, amigos, colegas de escola ou de trabalho, parentes, conhecidos, que vão sofrer de alguma forma, de diferentes formas, pela perda trágica nesses termos. Esse pensamento ou esse sentimento das pessoas próximas seguem como flechas ou petardos na direção do suicida, porque para nós espíritas o pensamento não é uma abstração. Pensamento para nós tem força e direção. Cuidado com o que você pensa. Porque o pensamento tem força e direção. Eu não quero entrar em detalhes porque não seria ético. No centro que eu frequento, no Rio de Janeiro, Joana de Ângeles, em Copacabana, certa vez, numa reunião mediúnica, aparece o espírito de um jovem, desencarnado pelo suicídio, com a idade de 16 anos, pedindo desesperadamente para que alguém naquela instituição pudesse pedir para a mãe perdoá-lo. Porque o sentimento da mãe estava atrapalhando a jornada evolutiva desse rapaz, que ainda muito perturbado já fazia por merecer um tratamento na erraticidade, num lugar que fosse acolhido e fosse realizado todo o trabalho terapêutico que visasse o preparo para a encarnação vindoura. Ele não estava conseguindo chegar lá por causa do sentimento da mãe que não perdoava. A mãe construiu um sentimento de raiva, beligerância, ódio. Até porque o garoto fez isso no quarto dela. Foi um recado, um sinal trágico, e que a mãe acusou o golpe. E não teve outra postura senão não perdoar o filho. Vejam a situação. Segundo fator agravante para o suicida é não se conseguir se desvencilhar rapidamente do corpo físico. Ah, mas o corpo físico morreu. Já há a natureza trabalhando na direção de reconfigurar aquilo ali, de outra forma. Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, explica isso em detalhes. Não é castigo de Deus. Castigo de Deus é uma expressão que não nos cabe muito bem. Embora apareça aqui ou ali no Evangelho, no Livro dos Espíritos, eu não gosto da doutrina usando a palavra castigo. Nós temos aqui outra forma de explicar certos fenômenos. Este, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, Dona Ivone deixa claro: todos nós, quando reencarnamos, temos prazo de validade. Cada um de nós tem um planejamento na Terra, na encarnação presente. Você vai viver um determinado número de anos. Você pode não saber. Eu prefiro não saber. Mas está lá.
na programação. Isso é rígido? Não, isso é negociável. Chico Xavier e Divaldo Franco, por exemplo, cumpriram. Chico já cumpriu, Divaldo está cumprindo. Além daquilo que originalmente estava previsto. No caso dele é mérito. Ou demanda da gente. O fato é que há um planejamento. E como é que se estipula isso? Há uma carga de fluido vital, que é o combustível da vida, que torna possível que o espírito hoje do André aqui use esse corpo e eu tenho um combustível aqui, que é o meu fluido vital, que permite que eu esteja neste espaço-tempo presente. Na hora que esse fluido se esgota, acabou. O corpo colapsa. É assim que é. O que acontece com o suicida? Ele precipita o retorno à pátria espiritual. Ele aborta um projeto. Algumas obras espíritas dizem que há um grupo de 9 a 12 engenheiros siderais, é uma inscrição bonita. Departamento da Reencarnação lá em Nosso Lar. Você tem um projeto, aquilo demanda tempo, energia, que corpo ele vai habitar, quais serão os pais dele, o DNA, em que lugar do Brasil. Ih, Brasil, é? É, Brasil. Você vai para o Brasil. E como é que isso é elaborado? Einstein disse certa vez, isso é espiritismo na veia. Deus não joga dados. Não há acidente de percurso. Você é filho do teu pai e da tua mãe porque tinha que ser. Você tem maior predisposição às ciências exatas, às artes, porque é algo que nesta encarnação faz sentido no contexto evolutivo seu. E quanto tempo vou viver na Terra? Isso também não é aleatório. Há uma razão para escolher o número de anos. O que faz o suicida? Rasga o contrato. Para o planeta que eu quero descer. Precipita o retorno à pátria espiritual. Ok. O livre-arbítrio é soberano. Isso é importante a gente registrar. Ah, Deus avaliza o suicídio? Deus criou a vida e o universo e estabeleceu leis. A vida se esgota no momento em que a vida decide que isso vai acontecer. Essa é uma lei universal. Razão pela qual o suicida não consegue se desvencilhar rapidamente da sensação de um corpo em decomposição. Desculpem, eu não posso ser metafórico aqui. Porque há fluido vital. Porque há um link, há uma conexão que não se desfez como deveria, porque não era para ser daquele jeito. Não está na palma da mão de ninguém, no projeto reencarnatório de ninguém, o suicídio. Não está. Chico Xavier, numa entrevista a Hebe Camargo, certa vez explicou em detalhes outro problema associado ao suicídio. Dependendo do gênero de morte que uma pessoa escolhe, haverá o abalo de uma determinada parte do corpo que vai precipitar o colapso orgânico. O que disse Chico? Se uma pessoa esfacela o centro nervoso, ela não está abalando só o corpo físico, ela está gerando sequela sobre o perispírito, a matriz espiritual, a forma do bolo. Significa dizer que esta pessoa, mesmo depois de uma temporada muito aflitiva e desequilibrada, em que ela percebe o equívoco que cometeu e a consciência pesa, numa estação de tratamento espiritual se prepara para a encarnação vindoura, ela tem uma sequela no perispírito. E essa sequela se manifesta, por exemplo, foi o que disse Chico, boa parte dos casos de idiotismo e loucura tem origem numa matriz espiritual sequelada pelo ato deliberado de se matar. Porque o corpo físico vira fio terra. Ele absorve as impurezas do espírito, isso vale para câncer, isso vale para certos casos de surdez, de cegueira. Isso significa depuração. Em boa parte dos casos, não todos, e pode estar associado ao suicídio. E Chico diz, se a pessoa tem uma deficiência respiratória grave, uma enfisema não associada a tabagismo,
Ela pode ter em outra vida saturado os alvéolos pulmonares ou de fumaça ou de água, doce ou salgada, se afogado ou inalado fumaça. Morreu, causa mortes, laudo, intoxicação por fumaça. Na espiritualidade, o laudo é outro. Abalou o perispírito, comprometeu a função respiratória. Como é que resolve isso? Em algum momento, eu vou precisar de um corpo físico para drenar a sequela do perispírito e tornar a viagem do espírito imortal menos incômoda. Meus amigos, quem disse que ia fazer o sinal do tempo para mim? Eu não quero extrapolar, tá? Mas vamos lá. A gente não pode achar que todo suicida tem o mesmo destino na pátria espiritual. Isso é muito importante. Isso seria um clichê. O espiritismo não sabe lidar com clichê. Não é a nossa praia. Generalização. Você vai ter diferentes destinos na pátria espiritual para casos de suicídio, como uma pessoa em pleno gozo das suas faculdades mentais, absolutamente sã, com a vida em ordem, mas por alguma razão ela sente um desconforto existencial. Eu já conversei, por exemplo, com um psiquiatra, certa vez, que disse: André, é curioso, porque eu já tive em consultório casos de pessoas que tinham a ideação suicida sem nenhuma patologia de ordem mental diagnosticável. E a gente foi rastreando a vida da pessoa e descobriu que ela tinha casos de pessoas idosas na família que tinham essa terceira idade muito sofrida, com doenças. E a pessoa introjetou a ideia de que envelhecer é ruim. Quando chegar a minha vez, será que eu vou sofrer a mesma coisa que meu avô, que minha avó, que não sei quem? E a pessoa, por vezes, é inconsciente. Ela diz: eu não quero envelhecer. Eu não quero chegar lá. E a pessoa começa, portanto, a se boicotar. Ela começa a dizer assim: meu projeto é outro. Eu quero outra coisa para mim. Sabe aquela coisa de jogador de futebol abandonar a carreira no auge? Tem essas questões. A pessoa diz assim: eu não quero experimentar coisas que eu vi acontecer de perto e eu sofri. Isso tem tratamento psicológico e, se for o caso, com uso de medicação apropriada. Se for o caso, se a pessoa começar a construir uma angústia quase incontrolável. Porque eu estou nos Estados Unidos, eu vou encerrar a palestra com uma história real e que eu gostaria que vocês acessassem no acervo de imagens históricas dos Jogos Olímpicos. O ano é 1984, a cidade é de Los Angeles. Jogos Olímpicos de Los Angeles. Entraram para a história por quê? Pela primeira vez, haveria uma prova, e é uma prova nobre, só que homens, desde a antiga Grécia, só homens podiam participar, a maratona. Abriu-se pela primeira vez a chance de mulheres maratonistas, no encerramento dos Jogos, disputarem medalha. Foi uma ocorrência midiática importantíssima. O Estádio Olímpico de pé, esperando a primeira medalhista da maratona entrar no estádio, dar a última volta, né? Cruzar a linha de chegada e ser aclamada. Foi uma farra, uma festa. Medalha de prata, medalha de bronze. Aí as outras eram aplausos protocolares, assim, vamos dar uma forcinha. As mulheres que estão chegando agora são mulheres, pela primeira vez, maratonistas. Depois de meia hora, 40 minutos, nem aplauso. Entrava alguém no estádio, vamos que vamos. Parabéns. Entretanto, uma suíça maratonista, magrelinha, alta, adentra o Estádio Olímpico, trôpega. E era uma imagem muito perturbadora, porque se a gente sai agora dessa instituição espírita e visse alguém imitando os passos dessa maratonista da Suíça, a gente, na hora, ia convidar para entrar no centro, dar passe, recomendar, fazer leitura de minutos de sabedoria,
perguntar o telefone da família, alguém ia dizer, ela está embriagada, melhor não falar nada. Porque ela, eu vou reproduzir aqui, vai ser patético, mas quem não se lembra, os mais jovens, ela entrou no estádio mais ou menos assim. Era assim. Esta maratonista suíça estava castigada por terríveis cãibras. E isso foi se tornando evidente à medida que as pessoas começaram... Não, o que houve com essa... eu acho que ela está em frangalhos, ela não está suportando a prova. Aquilo gerou uma empatia no público presente que, num dado momento, começou a tentar acompanhar com palmas. E foi bonito. Cada passo da maratonista para estimular, sem acreditar que ela cruzasse a linha de chegada, porque daquele jeito vai cair daqui a 20 metros. A convicção era essa. Era tão grande a convicção de que ela não conseguiria cruzar a linha de chegada que, rapidamente, um funcionário do Comitê Olímpico Internacional foi autorizado pela direção da prova a correr na direção dela e ficar do lado dela sem poder, pelas regras do jogo, falar nada, nem tocar. O que ele estava fazendo ali, então? Se ela tropeçasse, caísse, para evitar um tombo feio, socorrer. Amortecer a queda. Ela foi devagar e sempre progredindo na linha de chegada, em direção à linha de chegada. Já não valia medalha. E o público deixou de bater palma e começou a ficar de pé e urrar, de forma mais intensa e calorosa do que a manifestação para a medalha de ouro, porque era outra coisa. As redes de televisão, que estavam transmitindo umas a maratona, outras outra prova, começaram a fechar todos os sinais abertos ali. O link do Estádio Olímpico de Los Angeles estava fora do script, porque ali estava acontecendo algo que a televisão adora, que não estava previsto, que era a emoção e a empatia despertada por uma mulher que a qualquer momento cai, e devia ter diretor de televisão torcendo para cair. Vocês não sabem o que é esse meio. Então, a maratonista vai e, de repente, as pessoas começam a acreditar que ela pode cruzar a linha de chegada, porque está chegando perto. Olha que loucura. E o camarada do COI ali, não posso falar nada, não posso tocar, mas vai que é tua. 15 metros, 10, 5, estádio de pé, vai, minha filha. No exato momento em que ela cruza a linha de chegada, ela cai. E não apenas um funcionário do COI. 4 ou 5 impedem que essa mulher se caia no chão. Levam para o departamento médico. Ela vira uma personagem da história das Olimpíadas. E eu estou lembrando o caso dela, porque, sem medo de cometer nenhum exagero aqui, eu diria que todos nós, meus amigos, minhas amigas, todos sem exceção aqui, vocês aqui, os amigos da internet, todos nós, somos maratonistas da vida. Todos nós, em alguns momentos da corrida, nos sentimos castigados pelo esgotamento, pelo cansaço, pela desesperança, pela perda dos sentidos. A gente fica confuso, disperso, a fé esmorece, mas a gente continua. Nunca estamos sós. Assim como o funcionário do COI está ali, não posso falar nem tocar pelas regras do jogo, nossos guias e mentores sempre estão por perto. Se eles intervêm, aparecem, se materializam na sua frente e de repente falam assim, não faça isso. Por que eles não fazem isso? Eles têm a plena noção, meu Deus, o André vai fazer aquilo. Eu vou deixar. Porque evolução é mérito pessoal,
e intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Eu vou dar toda a força para o meu filho. Você pode dar toda a força. Evolução é com ele. Pai e mãe dão o que podem para o filho caminhar com as próprias pernas. Você não vai andar pelo seu filho, do contrário, essa relação é doentia. E os dois sofrem. Nossos guias e mentores sabem quando a gente está indo para o lado errado. Mas por que ele não me disse? Por que não apareceu? Por que na minha frente o controle remoto da televisão não começou a me dar um sinal? Porque evolução é mérito. Se você errar, você que tem que descobrir por que errou, você que tem que ter a coragem de dar a volta por cima, retomar o fôlego, vencer as cãibras e caminhar com as próprias pernas em direção à linha de chegada, porque estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para completar a prova. Não por acaso André Luiz, pela psicografia de Chico, diz: quem cruza a linha de chegada é um completista. É a expressão que André Luiz usa. Completista quem é? Quem realiza até o fim o movimento da existência. É para isso que a gente está aqui. Agora me permitam dizer, em se tratando do espiritismo, nós que nos dizemos espíritas, nós que abraçamos a fé raciocinada, nós que dizemos que pertencemos a uma categoria do cristianismo que se diz terceira revelação, cristianismo redivivo, consolador prometido, não basta cruzar a linha de chegada. Cruzar a linha de chegada sozinho não nos basta. Nós sabemos tanto, nós temos o privilégio de conhecer tanto as leis que regem a vida e o universo, que essa prova só vai ter graça para a gente se a gente cruzar a linha de chegada junto. Quem por perto tiver com cãibra tem que estar no nosso radar. A gente tem que estender a mão. A gente tem que parar e dizer: Espiritismo não é o consolador prometido só para mim. Espiritismo não é só autoajuda. Espiritismo me ajuda a ajudar. Fora da caridade, não há salvação. É por isso que eu e vocês estamos aqui. É por isso que prevenção do suicídio não é assunto só para psicólogo, psiquiatra ou suicidólogo. Prevenção do suicídio é um assunto que mobiliza todo mundo que está na maratona. Redes de cuidado e de atenção. Se algum de vocês tiver conhecimento de que uma pessoa está encapsulada, isolada, não está interagindo socialmente, está com uma conversa esquisita, está com um olhar meio fosco, não tem viço, não está vibrando, não está entusiasmado com nada, você está sendo convidado a realizar uma ação em favor da vida, da saúde, do equilíbrio, da harmonia. Sejamos todos nós agentes da luz e da prosperidade espiritual daqueles que dividem conosco a caminhada. Não faltará ajuda nem apoio. Sejamos instrumentos da vida, aonde a vida reclamar de nós atitude. Obrigado pela atenção.